Olá, boa noite. Aqui quem fala novamente é Luiz Henrique Ferfolha, coordenador da Comissão de Fé e Política do nosso organismo, o CNLB. Que alegria poder estar aqui com vocês novamente, em mais uma noite, numa sexta-feira, para a gente bater um papo gostoso. Que bom que você está aqui conosco. Essa noite nós teremos mais um encontro promovido pelo nosso organismo para a gente aprofundar temas importantes da nossa vida em sociedade. E hoje um tema que, para a gente, como cristãos leigos e leigas, ele é de fundamental importância, que é a doutrina social da igreja. Um tema que vai nos ajudar a entender esse tema e para nos ajudar, inclusive, no nosso processo de evangelização. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite. Esse nosso papo de hoje vai ter a presença de uma grande amiga, uma companheira que de longa data, porque é uma pessoa que eu conheço já há pelo menos quase que 20 anos já, é uma professora que foi minha professora, e depois a gente teve o prazer de trabalhar juntos aqui na Escola de Política de São José dos Campos. Queria apresentar para vocês, chamar para a nossa conversa, a Rosana Manzini, a nossa assessora da noite. Olá, Rosana, seja muito bem-vinda à nossa live aqui do nosso organismo. É uma alegria muito grande te receber. Seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Quem está contente sou eu. E quando a Ah, gente vê que os alunos estão tocando o barco do jeito que está, a gente fica mais feliz ainda. São encontros fantásticos esses, né? com 20 certeza. anos, cara. 20 Pois anos. é, pois Estamos é. ficando velhinho. Somos do grupo de Mas é uma risco. história, né? Uma história lá que começou quando eu fui seu aluno na escola de São José dos Campos, depois fui, Eu fui fazendo lembro. umas especializações, a gente se reencontrou depois, eu na função de coordenação da escola, você nos ajudando muito com a escola aqui de São José, e a Foi um gente tempo fez bom. uma grande amizade, né? Foi mesmo. Tempo Que bom, bacana. tempo bom. Que deu Então, muito hoje eu fruto. estou no Conselho Nacional do Laicato do Brasil, também auxiliando nessa tarefa, e coordenando a Comissão Nacional de Fé e Política. E nessa tarefa, nesses tempos de pandemia, a gente está aproveitando esse momento e também os recursos digitais para a gente conversar com o nosso povo, trazendo temas importantes. Já está tendo uma sequência grande de lives, e hoje a gente Legal. quis trazer esse tema tão importante da doutrina social da igreja. E antes da gente começar, queria saudar aqui a Regiane Gaia, que já está aqui presente, a nossa vice-presidente, a Maria Lúcia, a Maria Benevenuto, a Rita Santos, Lúcia Souza, o Mano, lá do Rio de Janeiro, a Márcia Terezinha, lá de São Carlos. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. A gente vai bater esse papo aqui gostoso. Antes da gente entrar especificamente no tema, eu gostaria, Rosana, você é muito conhecida, né? Tem muitas pessoas que também já foram seus alunos por aí, e seu nome, onde a gente fala, todo mundo fala, eu conheço a Rosana, sei quem é, mas eu acho que é importante você fazer também uma breve apresentação sua. Fique à vontade. Tá bom. Bom, eu estou no grupo de risco do Covid, eu tenho 61 anos, de formação, eu fiz primeiro faculdade de Direito, mas acabei não concluindo, mas sou teóloga, fiz a teologia na Nossa Senhora da Assunção, que é da PUC São Paulo. Depois fiz o meu primeiro mestrado na Universidade Gregoriana, em Roma, na área de teologia moral, e com especialização em doutrina social da igreja, e depois fiz um outro mestrado em teologia prática já na PUC de São Paulo. Né? Dei aula em vários lugares. Né? Aí no Vale eu dei aula na Deoniana por quase 9 anos, fui diretora acadêmica lá, depois também trabalhei com os salesianos no Unisal, e atualmente eu estou só na PUC São Paulo. Né? A gente foi chegando à conclusão e também
com questão física, de coisas, de ficar num lugar só. Então, eu dou aula na PUC São Paulo, seja no curso de teologia, mas também dou aula em diversos cursos, e está sendo uma experiência fantástica, que é dar introdução ao pensamento teológico nos cursos de direito, de pedagogia, de história. Então, está sendo uma experiência única, porque uma coisa era dar aula, ou continuar dando aula na Faculdade de Teologia, que é o ambiente da gente. Outra coisa que é extremamente desafiador é você trabalhar as temáticas da teologia, principalmente da área de teologia moral social, com esses jovens de outros cursos, que muitas vezes professam outra fé, ou nem professam, e você entrar na coisa. Tem sido uma experiência única. E, além disso, eu também coordeno o núcleo de estudos de doutrina social da Igreja da PUC São Paulo e assessoro a rede latino-americana do pensamento social da Igreja. E a gente dá curso aí para cima e para baixo. Né? Sim, legal. Então, eu acho que nessa sua experiência, acho que é importante destacar essa que você falou do pensamento social da igreja na América Latina. É na América Latina, não é isso? É com essa experiência Sim. que você foi visitar o Papa, inclusive, não foi? Foi. Na primeira Acho que é legal vez. você contar essa experiência aí, que vale também para ajudar a gente aí. Foi uma experiência única, né? Porque foi em 2014, 2015. Nós recebemos o convite para a coordenação da rede latino-americana, que a gente chama de Rede Lápis, né? Que congrega os diversos centros de estudo e divulgação da doutrina social da Igreja no continente latino-americano. Então, tem praticamente toda a América Latina tem centros de estudo e difusão da doutrina social da Igreja. E fazia porque faleceu há pouco tempo, o padre Luiz Carlos Scanoni, um grande filósofo teólogo, que, na verdade, foi um dos mentores do Papa Francisco, né? Inclusive foi professor do Papa Francisco. E ele era da rede. E eles entraram em contato lá e o Papa demonstrou que queria conversar com a gente, né? Sobre essa questão da doutrina social. Então, nós tivemos uma reunião com ele e foi muito legal. Nós éramos em 5 pessoas mais ele, então éramos em 6, e conversamos por longos 45 minutos. E a preocupação do Papa Francisco, já naquela época, tinha acabado de ser publicada a Evangelii Gaudium, ainda não tinha sido publicada a Laudato Si. E ele já tinha, para nós, ele já tinha comentado dessa encíclica que seria Laudato Si, que seria, na verdade, o documento social por excelência desse papado. E aí ele nos chamou a atenção que mais do que nós, né, dos centros, estudarmos, e nós tínhamos que colocar a doutrina social em prática. Sim. Né? Tinha que colocar em prática, tinha que descer para o chão, né? Porque senão a gente fica muito nas elucubrações científicas, né? E a pergunta dele era como isso vem para a prática. E aí, naquela época, ele nos chamou atenção sobre 3 grandes grupos que deveriam ser atingidos. Em primeiro lugar, ele colocou os jovens. E ele falou uma coisa que nós ficamos bem impactados, que ele falou assim, vocês não têm o número. Eu tenho, ele falava. Vocês não têm o número da quantidade de suicídios juvenil que tem no mundo. É grave, gravíssimo. Então, aqui se aplica. Né? Ele falava assim,
vocês têm que trazer os jovens para vocês. Tem que trazer eles perto. Não se preocupem com catequese. A catequese vem no segundo momento. O que eles precisam ser, e isso a gente entende porque Francisco teve formação também salesiana, apesar de ser jesuíta, ele estudou. E tem toda uma lógica no pensamento de Dom Bosco, né, que é o fundador dos salesianos, que que ele falava assim, Dom Bosco falava assim, não basta amar os jovens, eles precisam saber que são amados. Então ele falou assim, olha, teatro, música, cinema, tragam perto, tenham eles perto do coração. E aí ele contou. Depois, o grupo dos idosos, que é um grupo, eu diria, quase que abandonado, né? Dentro da lógica do sistema, eles não são mais, entre aspas, produtivos nessa lógica desse sistema de morte que a gente vive. E ainda a coisa ficou ainda mais evidente agora com a pandemia. Né? Então, ele também trabalhou isso e aí trabalhou claramente conosco a questão do sistema, que está aí, a destruição do planeta, a economia que mata. Ele já falava isso lá atrás. Né? E depois tive uma outra oportunidade também com ele, mas aí foi para tratar, foi encontro sobre as mulheres na América Latina. 12 mulheres nos encontramos dentro de uma reunião promovida pela Pontifícia Comissão Latino-Americana, e o final foi com o Papa. Né? E é muito interessante o quanto que ele valoriza, né? Como ele pensa essa questão da ternura a partir da mulher, né? Como é que ele tem essa amplitude de visão. Então, foi esses dois momentos assim mais próximos que a gente teve. E essa rede, ela é muito, não importante por ser importante, mas esses centros de difusão da doutrina social da Igreja fazem um trabalho muito interessante, de divulgação, mas também de ir aplicando na prática com diversos projetos sociais. Eu acho que você falou uma coisa importante quando você fala que o Papa tem esses dados e acompanha essas questões que você coloca desses três grupos. Eu gostaria de destacar essa questão dos idosos, porque além da pandemia que mostrou qual é a prática que os nossos governantes dão a essa população, isso mostra que eles são os que estão, talvez, sofrendo o maior impacto por conta do isolamento e da fragilidade enquanto pessoa humana, mas também a gente tem que relembrar, aqui no Brasil especificamente, a questão da reforma da Previdência, que estendeu a questão do trabalho por uma idade mais avançada ainda e que mexe, né, com a estrutura da organização trabalhista no Brasil. Então, essa população já sofreu ano passado com a reforma da Previdência, que mexeu diretamente com eles, por estender maior prazo da sua força de trabalho, e agora sofre com a questão da pandemia. Então, é realmente uma coisa que a gente merece uma grande reflexão. Rosana, para a gente conversar sobre a doutrina social da Igreja, uma das coisas que eu converso, inclusive ontem a gente estava tendo uma reunião com a presidência e com os coordenadores das comissões, e uma coisa que a gente conversou é o seguinte: a gente até fala bastante da doutrina social da Igreja. A palavra em si, ela é muito falada. Mas quando a gente vai tratar desse tema com as pessoas, num diálogo, seja ele numa conversa, a impressão que a gente tem é que as pessoas talvez não tenham, de fato, o entendimento do que seja realmente a doutrina social da Igreja. Então, eu acho que seria importante a gente começar por aí, talvez pelas definições do que quando a gente fala doutrina social da Igreja, do que nós estamos falando. Queria que você talvez começasse por aí. O que você acha? Tá, legal.
Inclusive, vou respondendo aí a uma pergunta aí da Marilza, que ela colocou aí, né, porque os amantes da doutrina da igreja desprezam a doutrina social da igreja. Né? É Marilza, medo de ex-presidente passar a do nosso entender. organismo. Ex-presidente. Sim. Oi, Marilza, tudo bem? Te mandei uma resposta lá no, como é que chama? No Messenger, que eu estou te devendo um negócio, mas eu estava até comentando com o Luiz antes de entrar, mas minha filha teve o Covid, foi um pouco complicado aqui. Mas agora já está tudo certo. Então vamos lá. Veja bem, o que é a doutrina social da igreja? Quando você fala assim, as pessoas conhecem o título, né? A palavra, a doutrina social. Nem todos também, viu, Luiz? Nem todos também. Eu vou falar um pouco da experiência desse Brasil afora, que a gente roda muito trabalhando essa temática. É muito interessante, né? Porque o laicato, ele é o sujeito por excelência da doutrina social. Sim. E a ele não é dado esse conhecimento. Então, muita gente trabalha a doutrina social, sabe que existe, sabe que ela começa, e aí que tem dois pontos que eu acho que é interessante, né? Em 1891, com a publicação da primeira encíclica social, que chama Rerum Novarum, pelo Papa Leão XIII, e depois nos chega até hoje. Eu, particularmente, eu gosto de uma outra visão que alguns autores trabalham, e eu vou de acordo com eles, que a Rerum Novarum, na verdade, não é um ponto de partida, mas, na verdade, é um ponto de chegada. Por quê? Porque a gente acha que a doutrina social da Igreja ela começa depois da Revolução Industrial, com a situação do operariado no século XIX, que, como é que fala? Que vivia condições indignas, né? Porque não havia legislação trabalhista, e quando a gente vai por esse lado, é fantástico. Mas antes eu queria falar um pouco do que antecede, porque o que antecede, que nós chamamos de fontes, né, é o que dá todo o substrato e a base para que depois esses documentos venham a acontecer, a serem escritos, respondendo às questões sociais epocais, né, de cada época, de cada momento da história da humanidade. Então, se a gente pensar nas fontes, pegando Sagrada Escritura, depois padres da Igreja, o período dos grandes teólogos da escolástica, né, como São Tomás de Aquino, depois teólogos que trabalharam, até chegar no momento que eu gosto muito, que é o catolicismo social do século XIX, que se o pessoal estudasse e se fossem informados, eles iam ver que essas coisas que hoje estão acontecendo, de chamar quem defende os pobres, quem coloca as questões do trabalho, as questões da terra, a situação humana, fala que é comunista, é porque não sabe o que fala. Porque se você estuda o catolicismo social do século XIX, você vai ver que padres, bispos, leigos antecedem a Marx, antecedem a publicação do Manifesto Comunista em 1848. E é muito interessante, né? Então, por isso que o Papa fala, né, se acha que é isso, né, Papa Francisco, porque ele sabe textos escritos, movimentos, em 1838, arcebispo de Paris, o clero de Liverpool, os leigos que vão se organizando. Por quê? Porque a situação de injustiça era tão grande que provocou uma ética da indignação lá atrás. Lá atrás. E aí começa todo o movimento que vai culminar que eles chamam de União de Friburgo, que vai juntar todas essas forças
Tudo bem, nós estamos falando dentro de uma lógica eurocêntrica ainda, né? Mas começa a se movimentar e começa, de certa forma, a pressionar a Santa Sé para que a Santa Sé oficialmente se posicionasse. Mas havia todo um movimento antes, que aí não iria... evitaria, se a gente conhecesse, evitaria tantas bobagens que têm sido ditas aí. Então, quando a Marisa pergunta por que os amantes da doutrina, né, a doutrina, desprezam, justamente por isso, Marisa. Porque se você estuda a doutrina social, você derruba discursos montados para dizer que esses são ativistas, para dizer que esses estão mexendo com isso, e não é. Agora, não dá ibope. A doutrina social da igreja não dá ibope. Conto para vocês. Olha, teve vezes que chamava a gente para curso de doutrina social, que tinha 5, 10 pessoas. E aqui tem uma coisa que a gente deveria pensar, né? Por que nas coisas sociais, nas questões sociais, os leigos, eu vou falar assim de modo geral, né? Mas tem dificuldade de ver o sagrado ali. Por que a gente só vê o sagrado intramuros, para dentro da igreja? O sagrado está extramuros? Por que o leigo, principalmente nós, temos dificuldade disso, né? E isso a gente vê nos comportamentos. Nos comportamentos de achar que só o que está no altar é sagrado, né? O processo de clericalização, a figura sagrada fica só no padre, no leigo não, porque o leigo está, entre aspas, cuidando do profano, ele mexe com o mundo. Então, é quase como se fosse indigno. Então, quando a doutrina social, ela vai tratar do quê? Então, voltando ali o que o Luiz falou, ela trata de como a igreja, através da palavra sagrada e de toda a sua tradição, emite princípios e reflexão sobre as questões sociais. Então, eu diria que o princípio fundamental da doutrina social, que é a defesa da dignidade humana e dos seus direitos inalienáveis, ela tem justamente essa concepção de defender essa dignidade. Todos os outros princípios vão derivar desse, né? E esse princípio ele tem junto a ele o eixo da justiça. Então, como é que nós compreendemos, né? Qual é como é que nós vemos as situações sociais, as questões sociais, dentro da ótica da justiça? Se um católico estuda a doutrina social, jamais ele vai dizer bandido bom, bandido morto. Jamais. Jamais ele vai dizer política não se discute. Jamais ele vai dizer, como é que fala? Se calar diante da usurpação dos direitos. Então, isso é muito interessante a gente pensar. Então, a doutrina social, ela trata disso. E ao longo, desde 1891 até agora, os papas, junto com bispos, junto com leigos experts, né, especialistas na área, vão tentar responder os problemas que nós chamamos a questão social, que são problemas que atingem não só um pequeno grupo, mas que vai atingindo grandes grupos, grande massa humana. Como a questão do subdesenvolvimento, a questão do trabalho, a questão hoje tão forte
que é a questão ecológica, as vertentes, né? Essa questão de desenvolvimento, do tal do desenvolvimento integral humano, o que, que é isso? Então, a igreja tem uma palavra. Dizer que a igreja não tem uma palavra é de um desconhecimento absurdo. Talvez, se a gente tivesse uma outra realidade de formação, algumas situações que nós estamos vivendo hoje, talvez não tivesse acontecido. Mas isso é sonho, né? Isso aí, Rosana. Eu achei interessante, o Mano, lá do Rio de Janeiro, já fez uma referência aqui ao padre Adolfo Kolping, que reuniu a juventude nascente com a classe operária alemã. Ele fala do padre Adolfo, mas também tem os padres sociais, né, que antecederam a doutrina social da igreja, que vão servir de base, né, depois para os próximos documentos que vai chegar em Leão XIII. E é importante quando você faz isso, porque eu sou um amante de história, adoro história, e por que eu adoro história? Porque eu acho que a história ajuda você a compreender as coisas, né? As coisas não nascem do nada, e a doutrina social da igreja também passa por esse processo, tem um contexto histórico, e ela vai começar não apenas nos padres sociais, né? Ela se começa com a própria vida de Jesus, né? A mensagem que Jesus traz, e a gente vai transformando essa mensagem, ela é uma mensagem que vai ao longo do tempo evoluindo, né? Até Tem antes, né, uma... Luiz? Oi? Fala você, depois. Não, fala, depois eu falo. Não, eu já vou te passar a palavra, mas assim, tem uma crítica que o pessoal que tem uma crítica muito forte à doutrina social da igreja, quando a gente vai falar da história, analisar a história, a gente também é importante analisar não só a história da Igreja Católica, mas também do que acontecia no mundo na época, né? Então você fez referência à Revolução Industrial, teve a referência, isso do início da doutrina social da Igreja, depois teve o Manifesto Comunista, e se a gente olha numa escala de tempo, a gente vai ver que a resposta oficial da Igreja para o nascimento da doutrina se dá 50 anos depois. Então, sim, a crítica que se faz é o seguinte: a igreja demora demais para dar resposta. E isso é uma crítica à doutrina social da igreja. Qual que é a sua opinião a respeito disso? A gente poderia dizer assim, que a igreja hierárquica pode ter demorado. Porque senão nós vamos sempre achar que a igreja é hierarquia. Exato. E a gente tem que sair um pouco dessa lógica. Sim. Né? A gente tem que sair dessa lógica. Então, quando eu estou falando para você que leigos, padres, começaram um movimento antes, um movimento forte. É muito interessante o que você falou dos padres sociais, mas não era só padre, tinha leigo, né? Sim, Leigo que tentou criar um partido político católico na França, com Albert de Mun, que era um nobre lá francês. Tem várias coisas. Agora, sem dúvida, o processo hierárquico demorou 50 anos do Manifesto Comunista até a Guerra Novaro. Nós temos um espaço muito grande, muito grande. Mas, por exemplo, você vê assim, toda a trajetória daquele padre belga, Dans, que a gente usa muito o filme dele, né? A gente usa muito nas aulas, né? Muito nas aulas. Toda a trajetória, como é que mostrava bem a realidade, e havia gente lutando. Sim. Porque eu fico pensando, né? Por que as coisas demoraram para acontecer ou foram acontecendo de forma, eu não digo isolada, mas pipocando, né? Porque a palavra de Deus fala. Sim. Ela fala nos corações, né? É a mesma coisa agora. Você vê, por exemplo, você pensar em clero, né? Mas também em leigos. Quantos que a gente sabe que estão aí na linha de frente? E eu não estou falando do pessoal que está diretamente nos hospitais, mas que estão nas periferias lutando para a questão da fome, a questão
do desemprego que veio solapando tudo aí e encontrou na pandemia o seu grande momento, né? Tem muita gente fazendo coisas, né? E isso a gente descobriu, isso foi uma das conversas que a gente teve, inclusive foi também que a gente conversou com o Papa Francisco. Tem muita gente fazendo coisa, só que isso não reverbera, Sim. isso não aparece, porque a gente não utiliza isso para vanglória, né? Você não fica tirando selfie, abraçando uma pessoa frágil, né? Você não utiliza isso para autopromoção, que seria algo nojento, né? Mas tem muita gente trabalhando. Da mesma forma, eu vejo que, lendo um pouco a história, eu vejo que isso também como é que fala? Que isso também ocorria naquela época. Obviamente, como você falou, guardando as proporções que eu tenho que ler a história no seu contexto histórico. No seu Senão, contexto, exatamente. senão nós vamos virar um pandemônio. Então, Sim. no seu contexto. Então, óbvio, dentro daquela visão, né, de um tipo de moral, tudo aquilo ali. Mas havia, né? Então, muita gente gritou também. Né? Sim. E essa questão da dignidade a gente tem que vincular mais claramente da onde que vem essa dignidade para nós, né? Teologicamente falando. E eu insisto, aonde eu vou, eu faço questão de reafirmar essa questão do princípio fundamental. A gente não pode deixar de ligar a defesa da dignidade humana para nós que professamos uma fé, que tem outras formas, né? Estou falando para nós porque esse é o contexto, que vem do fato de nós acreditarmos num Deus criador que cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, nos tornamos imago Dei. E aí, eu sempre falo, né? Isso já seria o suficiente. Mas aí vem Jesus e vai revelar esse Deus como Pai e nos coloca na dimensão de filhos do Filho, somos irmãos, e no fundo, se nós conseguirmos entender a profundidade do que quer dizer a paternidade divina, nós ou iríamos sair desses discursos absurdos que a gente vê, ou assumiríamos que somos uma farsa. Porque nós acreditamos que somos irmãos ou não? Ou é uma fala? Ou é uma fala bonita? Né? Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã. Como é que eu, Rosana, como você, Luiz, como a outra Rosana, que eu estou mandando um beijo, que eu estou com saudade dela também, entende isso, meu irmão? É a mesma coisa. Né? Estamos vendo esse caos que a pandemia desvelou. A crise não é agora, não começou com a pandemia. Nós temos uma crise que vem gritando. A pandemia fez boost, né? Aí você tem 55 mil mortos. E a gente sabe pelas estatísticas que a maioria é de gente pobre. São os frágeis. Como é que eu entendo isso? Eu entendo como um número, ou entendo que eu perdi 55 mil irmãos. A paternidade divina parece que é difícil. É bonito quando eu falo meu pai, né? Deus é meu pai. Até aí, beleza. Mas quando eu jogo no coletivo, parece que dilui, parece que perde um pouco o sentido. E a doutrina social estudada, ela resgata isso e cobra aquilo que a Marilza colocou lá na pergunta. Há um grande problema de colocar isso em prática. Porque eu vou ter que sair da minha zona de conforto.
A doutrina social da igreja, quando ela é experienciada, ela te tira obrigatoriamente da zona de conforto. Estou falando muito. Não, tá coerente, muito bem. Aproveitando essa sua fala, né, eu diria que esse finalzinho que você toca, a doutrina social, ela anuncia, mas também denuncia, né? Isso é importante. E muito que a gente também precisa lembrar que a doutrina social, ela acaba atualizando a mensagem do evangelho, de acordo com a nossa Perfeito. realidade temporal, ou seja, a sociedade vai evoluindo, a sociedade vai tendo as suas transformações e novos problemas vão surgindo. Então, é preciso entender essa dinâmica da doutrina social da igreja, que ela não é uma resposta estática, ela é uma resposta que ela avança também com o tempo. À medida que novos problemas vão surgindo, como você colocou, a questão ambiental, por exemplo, ela não era tão tratada antigamente. Não existia problema? Existia. Só que, com o passar do tempo, a forma como a sociedade foi se organizando, foi se percebendo também a necessidade de tratar do todo, e não apenas das questões humanas, porque a gente faz parte do universo e a questão ambiental também precisa ser observada. Então, acho que isso que é muito legal, porque isso vai dar a base, vamos dizer assim, do que a gente chama dos elementos constitutivos da doutrina social da igreja, que está as mensagens evangélicas, as experiências das comunidades cristãs, o que a gente vive em nossas comunidades. A gente vai se alimentar dos problemas da vida em sociedade, né? Esses problemas que no dia a dia vão aparecendo, vão alimentando a doutrina social da igreja. Como eu falei, a própria história, as circunstâncias dinâmicas da história também alimentam a doutrina social da igreja. Então, tudo isso vai dando esse caldeirão da doutrina social da igreja, e a gente agora começa a ter uma resposta oficial da igreja sobre esses problemas, dizendo o seguinte: isso ajuda o nosso povo de Deus a compreender a realidade, mas também de enfrentar, porque não adianta só denunciar, é preciso avaliar, viver primeiramente, avaliar o que está acontecendo, e o que a doutrina social da igreja fala muito, que está muito ligada no campo da evangelização, que é a necessidade da ação concreta. Porque senão a gente fica no campo teórico, né? Teórico, Analisa e aí é tudo, cômodo. Claro, e claro. tá, e daí? Qual é a resposta? E a resposta não é só dos governantes. Nós, enquanto sociedade, seja ele como cristãos leigos ou não, seja ele como povo de Deus, nós também temos a nossa responsabilidade, não é isso? Antes de passar a palavra para você, vou só dar uma saudação aqui, a Dalva, de Osasco, a Rosana do Espírito Santo, que é aqui de São José dos Campos, a Silva Macedo, também de São José, tudo aluno seu, o Rinaldo de Limeira, um povo gostoso aqui. Temos o pessoal de Picos, lá de Picos no Piauí, a Bernadette de lá, Jaicós no Piauí. Eu vi aqui uma pessoa de Itaperuna, deixa eu ver, no Rio de Janeiro. Não vou achar aqui agora. O Alex Rossi também está aí, o Luiz Antônio. Um grande abraço para vocês. Depois, aos poucos, eu vou falando mais um pouco aí de todo o pessoal que está nos acompanhando, Rosana. Legal. Então, eu tive em Picos. Já tive teve lá em Picos já? Conheço. Tive. Olha. Lá no início do governo, fui acompanhando um grupo de uma ONG italiana que queria instalar um hospital de excelência e que barrou na questão da Ordem dos Médicos do Brasil. Mas isso é uma outra história para a gente conversar outro dia. Mas estive lá, gostei muito de lá. Comi muita paçoca, né? Gostei. Mas voltando um pouquinho nessa questão, vejo, e várias alunas minhas estão vendo aqui, um dos dramas que eu vejo é essa dificuldade da formação do laicato em doutrina social. Não estou falando, por exemplo, do que o Conselho Nacional faz, a gente sabe.
O problema é quando desce na base. Né? Então, você... E eu tenho um pouco, pelo menos, eu vou falar de São Paulo e arredores, posso falar do Vale também um pouco, do tempo que eu trabalhei ali, mas quando você pergunta para os meus alunos, da parte da manhã, que 95% são seminaristas, e, portanto, fazem estágio nas paróquias, e eu pergunto, bom, quantos cursos de formação em doutrina social a sua paróquia, onde está fazendo estágio, já fez? Nenhum. Aí, a gente se assombra, né? Se assombra com esse resultado que nós estamos vendo agora. Quer dizer, quando eu tiro, quando a gente falava lá no início, né? Quando há toda uma ideia aí hoje que o sagrado só está intramures, a pessoa não quer saber de coisas que são complicadas e que a gente vai ter que se mexer, que vai ter que sair da sua zona de conforto. Não sou nada contra as diversas formas de espiritualidade, cada um tem a sua, sem problema. Desde que a consciência da ação na realidade do mundo esteja aí. Sejam enfrentadas. E enfrentadas não porque eu gosto de tal coisa, não, porque brota da palavra sagrada e nos chega até hoje, obviamente, adaptada de acordo com a realidade. Né? Então, as exigências éticas que brotam da Sagrada Escritura tomam forma em cada época, de como nós enfrentarmos. Quando você falou da questão ecológica, ela está aí há muito tempo, mas nós vamos tomar consciência disso, em termos de história, há muito, muito pouco tempo. Né? Eu moro no meio do mato, eu faço uma experiência de comunidade há 30 anos, eu moro no meio do mato. Eu me lembro que quando a gente veio morar aqui há 30 anos atrás, a consciência ecológica era uma. A gente sabia, começamos ali a 30 anos atrás, não podemos cortar a árvore. Mas de cortar a árvore a entender a questão do lixo, a questão do chorume que infiltrado nesses lixões, como é que fala? Contamina o lençol freático, e assim vai indo, isso foi tomando uma proporção imensa. Nesses períodos de lockdown que foi feito em vários lugares, que nós tiramos a mão da coisa, você via que várias coisas, a natureza rapidamente ela retomava a sua força. Agora, nós continuamos permitindo desmatamento, né, na Amazônia. Teve o Sindo, foi falado, claro, os problemas da vida eclesial na Amazônia, mas da Amazônia em si, o desmatamento continua. Nós escutamos, inclusive, uma reunião onde que se falava que vamos deixar passar a boiada, porque o Covid está aí tirando a atenção para o outro lado. Nós temos um problema da água. Olha, esse problema da água, você e os meus alunos devem lembrar que eu já estou há anos advertindo que ia chegar no problema da água. Que a CNBB não fez uma campanha da fraternidade sobre a questão da água de alegre. Nós já estávamos vendo algumas coisas. E isso vai passando. E nós vamos sendo desviados por um tipo de compreensão da fé descomprometida. Porque se eu não tenho a base que me mostra que a palavra sagrada ela me
me coloca dentro do mundo, dessa realidade, é muito mais fácil aquilo que o Bruno aí está falando, eu entrar numa experiência de uma espiritualidade não encarnada. E aí eu desmereço o mistério da encarnação. Eu menosprezo o mistério da encarnação. E aqui é muito sério. É como se Jesus não tivesse caminhado nas vias da Palestina. Como se fosse uma ideia. Né? Aí o pessoal, quando fala assim, tá com fome, assim, mas se a gente rezar, pode acontecer um milagre. Eu acredito, não estou desacreditando em milagre, pode acontecer, pode. Mas desde que caiu o maná lá, que a gente sabe que não caiu também, mas desde que caiu o maná lá no Antigo Testamento, nunca mais caiu. Né? Nunca mais caiu o pãozinho com manteiga. É tudo fruto do trabalho. A questão do trabalho. Se você pega a doutrina social, Luiz, você sabe disso. A questão do trabalho ela é toda colocada na primazia dela sobre o capital. E agora, todas as conquistas que foram feitas estão entregando de mão beijada. E isso vai atingir quem? E aí a gente fala assim, bom, mas eu não sei direito como é que as coisas vão indo, tal, não dá certo. Aonde que tem isso? Vamos estudar. Mas é mais agradável dentro desse tipo de espiritualidade eu tratar de coisas que, sabe aquela coisa que me enche o coração de alegria, aquela coisa. Meu coração pulsa, fica tão feliz. Cara, eu fico pensando assim, gente, eu acho que o pessoal não acredita que vai encontrar Deus face a face. Porque tudo, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. Claro que ele é. Mas na hora que tiver que conversar com ele, eita, não vou tão tranquila. Né? Quando a gente trabalha teologia moral, uma das coisas é quando a gente trabalha dizendo que a gente se conhece, quem diz quem eu sou é o outro. É o outro que me diz quem eu sou. Se a gente vivesse num mundo sem espelho, não é se, aí eu ia achar ótimo, né? Mas somente de corpo inteiro eu ia achar ótimo, porque a gente está gordo, está magro. Mas quem diria como eu sou? É alguém que me vê. Então, tudo bem, dentro do nosso mundinho, tal, tá tudo bem. Agora, e se esse que me vê é o menor de todos os outros? É o mais frágil de todos os outros? Quem ele vai dizer que eu sou? Então, quando você trabalha na doutrina social, você trabalha em conjunto também toda a questão da teologia moral e a questão da consciência moral, da consciência crítica. Agora, se eu não tenho os elementos para o processo de discernimento, complica. Pode falar, eu vou aproveitar aqui, que a gente já está num tempo bacana, tem bastante participação do pessoal, bastante gente do Brasil inteiro participando, mandando abraço, elogiando, e tem algumas perguntas aqui, Rosana, já vou aproveitar e fazer para você. Vou começar com a Dalva, que é de Osasco, ela fala o seguinte: a participação consciente e decisiva dos cristãos em movimentos sociais, entidades de classe, partidos políticos, conselhos de políticas públicas e outras, sempre à luz da doutrina social da Igreja, estaria fragilizada neste momento de pandemia, onde você mesmo coloca a perda de 55 mil irmãos? Essa é a pergunta da Dalva. Olha, eu acho que esse momento da pandemia, todos nós estamos fragilizados. Nós estamos tendo que reaprender a utilizar novos
mecanismos de comunicação. No ar, né, conversando com o padre Boris, que é o diretor da Faculdade de Teologia, nós falamos assim, a palavra agora é incertezas, é insegurança, porque nós estamos dentro de um processo que nos coloca dentro também de uma lógica de medo, principalmente nós mais velhos, né? Também nos coloca diante do assombro, né? Eu conversava agora há pouco com a minha nora, eu falei assim, o que eu não consigo entender é como é que eu fiz exame oral com um aluno do curso de História hoje, e ele foi obrigado a voltar e trabalha numa loja no shopping. Eu perguntei para ele, e aí, tem movimento? Está tendo movimento? Ele falou, professora, não entram nas lojas. O povo fica andando nos corredores e não tem lugar para sentar, não tem praça de alimentação, o povo fica andando. Então, a minha pergunta é, né, meus questionamentos, o que faz uma pessoa sair? Então, são tantas questões, é óbvio que os conselhos, todas as formas de organização, eles têm que ser fortalecidos, mas nós vamos ter que buscar novas formas. Porque vocês estão vendo, em outros países, teve o troço, chegar ao pico, abriu. Agora já estão fechando de novo. Nós vamos viver nesse abre e fecha, até chegar uma vacina. Ou um remédio. Nós vamos viver assim. Desde março, eu estou dando aula online. Os alunos não abrem as câmeras. Aqui eu estou vendo o Luiz. Mas imagine eu falar 2 horas para uma tela cinza. E não poder perder o pique. Por quê? Porque eu sei que atrás dessa tela cinza eu tenho um jovem com depressão, com crise de ansiedade, com crise de pânico, que perdeu o pai, que perdeu 2 pessoas da família de Covid. Quer dizer, nós estamos dentro de um balaio que nós temos que agora ser muito, não é a palavra, não é focado, não estou achando a palavra certa, mas nós temos que estar muito comprometido a entender essa mudança e a entender o outro. A entender o outro. Eu fiz essa experiência agora. Estava antes de entrar conversando com o Luiz, há 20 dias atrás, a minha filha me ligou, ela mora em São Paulo, eu moro em Mogi, me ligou e falou assim, mãe, eu estou com 38,5 de febre. Cara, eu já não tinha mais estômago, já não sentia a perna. Eu falei, febre, isso. Eu falei assim, tem que ficar atenta, vamos ver. Tentando ser forte, né? Mas foram 15 dias aonde eu estava, assim, quase surtada, controlando se aparecia um sintoma mais grave ou não. Ontem ela fez cirurgia, passou os 15 dias. E aí já não deu mais Covid. Deu Covid. Saiu o primeiro exame e deu Covid. Agora, imagina que todas essas pessoas que estão são 1 milhão e tantos. E não vai parar aí. Então, como é que nós vamos ter? Nós vamos ter que ressignificar muita coisa. Nós vamos ter que ressignificar lugar. Nós vamos ter que... Por exemplo, eu nunca achei tão agradável o meu quarto. Eu estou no quarto, porque meu filho, minha nora e meu neto vieram morar comigo. Eles estão lá embaixo. Então, lá tem muito barulho. Então eu tive que readaptar, ressignificar horas, tempo, ressignificar os contatos, ressignificar o formato dos contatos, criar espaços. Nós que somos liderança, nós vamos ter um trabalho árduo aí pela frente. Mas nunca será tão necessário a nossa formação nesse tempo.
Porque nós sabemos que o que não é fácil. E a gente tem que entender o que é essa doutrina social para que a gente não caia na tentação de dar as nossas palavras sem fundamentação. Aí a gente faz o jogo do inimigo. Legal, Rosana. Vou só fazer mais uma próxima pergunta aqui, do Alex de Souza Rossi, que, se não me engano, ele é de Penápolis, aqui em São Paulo. Ele fala o seguinte: no século XIX, a igreja, por medo dos cristãos pensantes e do comunismo, alia-se à burguesia e perde o povo e os cristãos que questionavam a hierarcologia. E hoje, perdemos ou não o povo e os pobres? O discurso de opção pelos pobres se concretiza ou é pouco? Olha, eu acho que nós temos as duas frentes hoje, como também tinha lá atrás. Né? Nós perdemos lá atrás. Quando, não sei se você estava já aqui dentro, Alex, quando eu falei desse pensar que a igreja é hierarquia. Nós temos que ressignificar de novo as palavras. Tem muita gente fazendo coisa. Tem muita gente. Tem muito leigo comprometido, tem padre comprometido, tem bispo comprometido. São todos? Não, não são. Tem vozes hoje que aparecem, se destacam. Está difícil. Está difícil. A gente se sente, nós, que você tem certeza que você está aqui, você também trabalha no aspecto de liderança. Às vezes a gente se sente só, sim, a gente se sente só. A gente gostaria de voltar a tempos que a igreja no Brasil tinha voz forte, provavelmente. Se destacam, talvez hoje a gente trabalha mais nas comunidades, como mais nessa lógica das famílias. Eu gostaria de ter mais vozes que se destacassem. Sinto falta também. Mas isso não tira o brilho, vamos dizer assim, o brilho de um desafio ao que nós fomos chamados. Eu fico pensando, né? A gente viveu agora, tivemos aí algumas festas da igreja, e eu saio sempre um pouco dessa lógica do esquemão. Mas eu fico pensando, né? Como é que deve ter sido lá? Ter essa coisa, né? Como é que foi o começo lá, quando aparentemente tudo tinha acabado, né? O cara foi crucificado, morreu, umas mulheres falaram que ressuscitou, que não estava lá. E dali chegou até nós. Como? E não tinha grandes vozes. Como é que chega? O que eu acho, eu não sei se é a última pergunta, então aproveito para falar, é que também nós erramos. Nós temos que nos perguntar por que também as coisas chegaram a esse ponto, naquilo que toca a nossa área de trabalho, em termos eclesiais. Eu acho que, às vezes eu penso que, algum tempo atrás, nós acreditávamos que nós vamos usar essa expressão, que a gente estava com a coisa ganha. E a gente abaixou a guarda. Nós permitimos que outras forças entrassem. Quando eu falo permitir, é porque a gente não ocupou o espaço. E aí surgiram essas outras forças conservadoras, alucinantes, lunáticas, porque encontraram espaço.
talvez nós tivéssemos sido, sei lá, será que nós agimos com arrogância? Não sei, eu não tenho as respostas todas. Eu tenho as minhas reflexões. Mas, com certeza, nós também erramos. E nós temos que pensar aonde que foi que nós erramos. Nós confiamos tudo numa coisa só? Não. Nós abrimos para projetos, nós escutamos, ou também não quisemos escutar, não sei. Isso seria uma grande discussão que a gente poderia ter. Né? Em pequenos grupos a gente vai fazendo isso. Mas eu acho que é imprescindível a gente identificar para não cair no mesmo erro. Agora, nós estamos também cumprindo, pagando o preço desses espaços que a gente não ocupou da forma que deveria ter sido feita. Eu concordo com você, Rosana. Queria aqui saudar a Elba Cruz, da Diocese do Xingu, lá na cidade de Altamira, no Pará. A Laura Maffi, da Diocese de Floresta, em Pernambuco. A Patrícia Oliveira, de Santa Rita do Sapucaí. E outras pessoas que estão aqui, o Bruno. Rosana, o Juvenal Paiva, que se não me engano é de Rondonópolis, no Mato Grosso, ele faz a seguinte pergunta. Rosana, não está faltando coragem e autonomia para nós leigos e leigas a partir do que acabou de falar? O sagrado não está só no altar. Então, o que falta para nós podermos agir? Não, eu acho que está certo. Falta coragem e convicção do que nós temos que fazer. A gente sempre foi acostumada a que alguém desse para nós o caminho. Vai, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Talvez falte iniciativa. Coragem. Coragem, eu não digo assim porque somos covardes, não. Eu não acho que somos. Mas eu digo essa questão da autonomia. Nós somos sempre levados a. E a gente tem que tomar atitude de criar coragem de caminhar sozinho. A gente fica sempre esperando, né? O outro que vem, juntar o grupo. A gente não consegue. Talvez os primeiros passos, né? de ir além. Sempre tem a imagem do bom samaritano. Né? Ele desceu da montaria dele e foi atrás. Ele não esperou que viesse na porta. Né? Próximo é aquele que se faz próximo. Então, tem toda essa lógica. E não temos que esperar padre. Não, nós temos que fazer, porque nós somos chamados nominalmente para fazer. Então, não é covardia. Eu acho que é convicção de que a gente pode ir além. E que a gente pode tomar a dianteira. Nesse sentido. Legal. A próxima pergunta, Rosana, é do Mano, lá do Rio de Janeiro. Ele faz uma pergunta que eu também gostaria até de, inclusive, de acrescentar um pouco o que ele coloca. Ele fala o seguinte: seria recomendável colocar a doutrina social da igreja de forma transversal, desde a catequese infantil até os cursos de preparação aos sacramentos? Essa pergunta dele, Rosana, na verdade, é um assunto que a gente abordou ontem numa outra reunião, que, assim, esse é um grande erro na minha avaliação de achar que a doutrina social, por ser social, ela interessa, por exemplo, ao público interno, a quem participa das pastorais sociais. E aí, para mim, é um grande erro, porque eu acho que a pergunta do Mano vai exatamente nesse sentido. Na verdade, a doutrina social é para todo o corpo da igreja, para os cristãos leigos e leigas, seja em qualquer área, mas também para os ordenados também, né? Não é mas isso é um grande equívoco e infelizmente a gente acaba percebendo isso, por exemplo, igual uma outra coisa que eu comentei, que as escolas de fé e política também tem esse viés, que ela só serve para preparar pessoas que participam das pastorais sociais. Um equívoco que eu já estou até respondendo essa pergunta, mas é por conta dessa visão equivocada que eu percebo, né?
que a doutrina social da igreja seja só para falar específico para esse público. E gostaria que você comentasse sobre isso. Não, eu falo isso sempre, mano. Nós estamos juntos na mesma reflexão. Para mim, doutrina social da igreja tem que ser falada desde o curso para os padrinhos e pais que vão batizar seus filhos até o último curso que tenha. Porque qual é a dimensão social da Eucaristia? Qual é a dimensão social do batismo? Qual é a dimensão social do crisma? E assim vai. Tem que ser falado. Em todos. Tem que dar formação em todos. É por isso que nós estamos pagando um alto preço hoje. A Célia colocou aqui, também estou vendo, né, que ela acha que... Ela não. Que pensam que doutrina social é só para quem trabalha com pastoral social. Ou seja, nós não entendemos ainda que a questão, o compromisso social é inerente à vivência cristã. Portanto, eu tenho que preparar desde criança. Eu tenho que preparar esse cristão desde criancinha. O padrinho dele tem que escutar em que fé ele está batizando. Em qual fé, em qual igreja ele está sendo testemunha. Ele tem que ser desde o começo, tem que percorrer tudo. Não, a gente se preocupa. Por exemplo, encontro de casais, eu sei que na terceira etapa tem uma palestra de doutrina social. Terceira! É muito tempo. Qual é o compromisso da família hoje? Então tá bom. A gente quer que eles se deem bem, que se formem uma família cristã, que eduque bem os filhos. Tudo bem. Educar os filhos para o quê? Para ser boa pessoa. Ser boa pessoa o quê? O que quer dizer ser boa pessoa? O que quer dizer ser bom cristão? O que quer dizer ser bom católico? Porque eu não falto à missa? Porque eu me confesso sempre que sinto necessidade? Mas o compromisso com as questões sociais, bom, isso daí é outra coisa, porque é diferente, cada um pensa do jeito. Não, estamos entendendo tudo errado. Por quê? Porque nós não temos a formação cristã integral. A gente, agora não lembro quem que falou aí, mas a estrutura pastoral nossa é departamentalizada. Então, doutrina social é para pastoral social, escola de fé e política e tal. Liturgia, então, para o pessoal que trabalha em liturgia. Não sei o que lá para aquele que trabalha no seu. Catequese, não sei o que. Então, cada um no seu. Nós representamos internamente o que é a sociedade hoje. Departamentalizada. Cada um no seu quadrado. Falar em pastoral de conjunto, ninguém sabe explicar o que é pastoral de conjunto. Sabemos que a gente não vive. Fica aí, fora os rachos internos, né? Isso eu nem vou comentar. Né? Se eu penso assim, encontro de jovens, se fala de doutrina social? Cristoteca se fala. Agora, compromisso social se fala? Ou, porque tem muito dessa lógica. Não, depois que eles entram, aí a gente trata do assunto. Uma palhaçada. Porque ele tem que saber que quando ele assume ser discípulo desse tal de Jesus, envolve tudo. Não dá para ir no discipulado achando que eu só vou na missa tocar violão e as coisas que ele já sabe. Então, aonde que ele é inserido? Pode ir, Luiz. Ótima a sua reflexão, porque isso me incomoda muito, sabe? A gente que lida com essa área, a gente tem essa dificuldade de compreender isso. Agora, a próxima pergunta, eu acho que é muito importante, momentos que a gente vai vivenciar esse ano, né, que
a gente vai passar pelo processo eleitoral. A Fátima Ferri, que é presidente do Regional Sul 1 aqui do Conselho Nacional do Laicato, ela faz a seguinte pergunta, Rosana: nós não deveríamos colocar como pré-requisito que nossos candidatos dito cristãos fossem conhecedores da doutrina social da igreja? Muitos não têm ideia do que se trata, e aí defende o que não representa. Esta é a pergunta e, de uma certa forma, a afirmação que a Fátima faz. Olha, concordo com você, Fátima. Eu também acho que tem que, se vai ainda em nome de comunidade, tem que ser formado para não ter esses representantes pseudo-católicos aí em Brasília assumindo tudo aquilo que é contrário àquilo que prega, que vota em que dá seu voto no Congresso contrário à própria doutrina social da igreja. Mas a comunidade católica, comunidade católica toda não, né? Uma parte. Aplaude, que rapaz bacana, como canta bem. Tem que ter formação. Agora, não é porque ele vai ser da comunidade. Então vamos lá, meu amiguinho. Eu me lembro, há muitos anos atrás, aqui em Suzano, nós tínhamos em uma paróquia, quem é de São Paulo talvez lembre, o senhor Cândido, ministro da Eucaristia, um senhor negro da comunidade, cara 10. Inclusive, o filho dele foi prefeito de Suzano, depois foi deputado estadual. E aí, na época, eu também era da pastoral, só se for da pastoral diocesana, e aí falou assim, precisa sair alguém das comunidades. Vamos lá, seu Cândido. Tem consciência, cara bem informado e tal. Se candidatou. Ganhou. Baita festa nós fizemos pro seu Cândido. Ele já é falecido. No domingo seguinte, que ele voltou para lá, com o seu jalequinho, porque ele fez a Eucaristia, o pessoal barrou ele e falou assim, não, agora você não pode dar mais Eucaristia. Você não pode ser mais ministro. Por quê? Não, porque agora você é político, então... Cara, é tudo tão doido. Então, eu sempre digo uma coisa. Quanto mais o laicato for bem formado, não tem para ninguém. Mas enquanto a gente achar que basta a gente saber 3 coisinhas, não dá. Nós vamos ter sim. Eu concordo com você, Rosana. Assim, é lamentável quando a gente vê esse tipo de situação. Eu conheci o seu Cândido, conheci o filho dele também, sei da história e afirmo que realmente é uma história muito bonita. E acho muito terrível quando acontece esse tipo de situação. A pessoa ela é atuante na igreja, participa, sempre foi. Ele apenas está fazendo mais um serviço, e aí, a partir desse momento, não, agora você não pode mais exercer tal função na igreja. É um absurdo esse tipo de situação. E você fala muito, você está falando muito da questão da formação, que eu vejo também como essencial para a gente poder, seja na questão da doutrina social da igreja, seja para quem quer exercer um cargo público eletivo. Eu também concordo aqui quando a Fátima coloca que essa necessidade da formação. E essa necessidade de formação, essa formação, lembrando, tem que levar para o campo da ação. E quando a pessoa vai para o campo da ação, seja ela uma política eletiva, é um dos campos possíveis, né? Tem tantos campos possíveis, tanto dentro da igreja como na sociedade, né? Claro. Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente incentiva, né? E aí, nesse raciocínio, eu vou aproveitar a pergunta da Sônia Oliveira, que é a presidente atual do nosso organismo. Ela fala o seguinte, Rosana: Papa Francisco teve e tem iniciativa de engajamento nos movimentos populares quando ele fez encontro com os mesmos numa forma de colocar a periferia no centro da igreja. Porque hoje falamos do que Francisco faz e pouco agimos nas periferias ou colocando as periferias no centro? A pergunta da Sônia, Rosana. Bom, Sônia,
o Francisco não está sendo disputado em muitos lugares, né? dentro da igreja. Né? Nesse encontro que eu tive com ele, ele falou um pouco disso lá em 2015. Ele falou que nós falamos para ele, né, que a gente tinha visto as críticas, porque já em 2015 já tinha as críticas pesadas, e que a gente se entristecia. Aí ele virou e falou uma coisa. Ele falou assim: olha, a crítica é algo positivo se ela vem para ajudar. O problema não é crítica. Aí ele falou uma coisa que nos calou profundamente. Ele falou assim: o problema é quando. E ele fez assim, esse gesto. Aqui. Ele fez esse gesto assim com a mão. É quando por baixo se tece a traição. Francisco tem nos colocado em xeque em relação à periferia. Seja a periferia existencial, a periferia física. Na verdade, a figura de Francisco, para onde ele centra todo o governo dele, é todo aquele que tem a sua vida violada, de alguma forma. Né? Porque se não é aquele que passa fome, é aquele que foge de um país pela fome ou pela questão de guerra. Então, é muito difícil seguir Francisco. Não acho fácil. Não acho fácil. Porque requer que a gente mude. Não é se posicione, mas requer que a gente mude. Mudar o nosso conceito de vida, a forma de pensar a vida, a forma de ver o outro. Um dos discursos que mais me tocou de Francisco foi logo no início do pontificado dele, quando um dos barcos vira perto da ilha de Lampedusa e tentaram se agarrar nas redes, as redes foram cortadas e muita gente morreu. Né? Hoje nós temos um de mais de 3.500 mortos só ali naquele mar. E Francisco vai, e ali para mim foi bem claro. Ele tem o báculo com a madeira dos barcos afundados e o altar foi feito naquilo ali. Ali para mim mudou. Ali foi o sinal que aqui esse papado voltaria à essência do Evangelho. Ser seguidor de Jesus não é fácil. A gente não adianta a gente querer, não é fácil. Porque nós temos que lutar com todas as forças que vêm do sistema e, ao mesmo tempo, lutar contra as nossas tentações internas. Que não é fácil. Né? Como nós somos eles, nós temos família, nós temos casa, nós temos coisa para criar, nós temos anseios, nós temos vontades que nos foram introjetadas, nós temos necessidades que nos foram impostas, que a gente não tinha. É a mesma coisa agora na pandemia. Pensa bem. Qual é a grande necessidade nesse tempo de pandemia? Como eu não saio de casa, porque eu sou do grupo de risco, eu estou há 3 meses com 3 camisetas e 2 bermudas. É um guarda-roupa que está tudo com roupa. Meu carro está lá 3 meses que eu enchi o tanque lá no início da pandemia, continua que eu uso. Então, qual é repensar isso?
Mas o problema é que quando isso acabar, que todo mundo fala assim, nós vamos sair melhor. Sei não. Eu não tenho muita essa ilusão. Será que quando acabar eu não vou de novo? Eu preciso comprar uma camisa, tal, pessoal, quem sabe? E volta tudo. O que Francisco diz é que nós temos que sair fora dessa lógica. Como é que a gente sai fora dessa lógica? A tal da radicalidade do evangelho. Aonde aonde me tocou muito tudo isso foi no dia que Francisco dá aquela bênção Urbi et Orbi, quando ele sobe aliás, a escadaria para entrar no sagrado da Basílica de São Pedro. Aquela cena, bom, eu chorava feito criança, porque ele subiu carregando todos nós ali. E, ao mesmo tempo, era como se nós olhássemos ele com todo aquele peso, né? Que é o peso de uma pandemia, mas é o peso de um sistema de morte, é o peso de uma economia de morte, aonde ele está tentando dizer, não é por aí. E aí a gente fica, não é, tal, vamos ver. Tem a economia de Francisco e Clara, tem tudo, todo mundo, ele está botando tudo para pensar, só que nós temos que dar um passo, e isso é difícil. Honestamente falando com vocês. Honestamente falando. Legal. Rosana, a gente está indo para o encerramento da nossa conversa, mas antes disso, queria fazer mais uma pergunta aqui, achei importante a pergunta dela, que é uma coisa que vai ajudar ela bastante, da Laide Araújo, da Diocese de Floresta, em Pernambuco. Ela fala o seguinte, ela está na equipe de preparação do batismo da Diocese e tem uma preocupação quanto ao jeito de preparar pais e padrinhos. E agora, nos 3 meses, paramos tudo e ninguém fala mais como será e como pensar essas formações pós-pandemia. O que você nos diz quanto a esse assunto? Pois é, Laide, essa é uma temática muito séria, muito complicada, porque como é que vai ser? Nós não sabemos. Algumas dioceses estão abrindo já para celebrar, né? Eu acho temerário, mas tudo bem. Né? Vai abrir, só entra 6, só entra 15, sei lá, Z. E os cursos? E a preparação? Eu creio que a tua equipe de batismo, né? A tua equipe de preparação, pode criar. Vocês têm lá um número de pais? Entre em contato. Vai pelo WhatsApp, tragam esse pessoal perto de vocês. Nós sabemos que curso de batismo, de coisa, a eficácia é muito relativa. Né? Quando dá uma tarde só, 2 tardes, é muito relativo. Mas comece a aproximar, não dizendo, Jesus. Comece dizendo, olha, batizar seu filho aqui na paróquia, que alegria. Nós vamos entrar em contato. Começa com alegria a trazer esse pessoal. Que eles sintam em vocês essa esperança. Porque o que nós vamos ter que mostrar é que a gente tem esperança. Que nós, apesar de tudo, somos pessoas de esperança. Ótimo. Mas se você quiser, Laide, depois, pega aí com o Luiz Henrique, o pessoal do WhatsApp, pode passar e a gente pode conversar. Tá bom? Legal. Eu vejo assim que a Sônia está agradecendo a sua resposta, falando que dessa dificuldade, como você coloca, da gente, de fato, fazer o que Papa Francisco nos pede, porque é um grande desafio, de fato, e eu concordo com isso. A gente tem uma tendência muito grande de fazer as denúncias. Nós somos muito bons nisso, fazer denúncias. Agora,
estar ao lado de quem necessita mesmo é o nosso desafio. Eu acho que a gente tem esse grande problema. Quando a gente, por exemplo, a gente estava discutindo, eu estou ajudando o pessoal, representando o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, na organização do Grito dos Excluídos. E uma das coisas que a gente vem conversando é sobre isso. A gente está com esse excluído de verdade? A gente conhece esse excluído de verdade? Esse excluído está conosco? Eu de fato trago ele comigo? Então, assim, e por que a gente traz essa reflexão? Porque é desafiador. A gente se colocar no lugar do outro e, principalmente, dar voz e vez para essas pessoas, porque a gente quer falar por eles. E você sabe, Luiz, tem umas coisas que isso que você falou tem muita razão de ser. Só vou dar uma coisa e já fico quieto. Nós temos, no núcleo de doutrina social da igreja, nós temos uma médica, não sei se você, talvez você conheça, chama Mônica Guarnieri. Ela foi, inclusive, embaixadora do Médicos Sem Fronteiras, ficou muito tempo na África. Ela foi minha aluna de teologia, ela fez teologia também, e ela está agora no departamento, ela é diretora do departamento de prevenção da AIDS em Diadema, que é uma das cidades da Grande São Paulo, e periférica, ela está na periferia de Diadema. E aí ela pediu ajuda, nós criamos no WhatsApp uma rede de solidariedade, ela vai pedindo e a gente vai juntando aí, mandando para ela. Aí ela falou uma coisa que a gente não imaginava, ela falava assim, não mandem álcool em gel. Não mandem álcool 70. Nós ficamos tudo assim. Por quê? Porque barraco com facilidade pega fogo. Vocês têm que mandar a Cândida, água sanitária, né? Por que manda água sanitária? Porque ela ensina lá a lavar o chão do barraco e aí eles são chamados a jogar a água na viela para desinfetar a viela. Coisa que você não pensa. Então, quem está na linha de frente, se a gente não está na linha de frente, mas esse contato de a gente ir passando um para o outro e conversando, né, discutindo, e isso eu falo para os grupos de fé e política, para os grupos de catequese, grupos de batismo, as diversas pastorais, nós temos que introduzir essa reflexão. Não fiquem presos nos livrinhos. Introduzam na reflexão. Essa é a nossa tarefa de leigo que se forma em doutrina social da igreja. Pronto, chega. Ótimo, Rosana. Assim, a gente já está finalizando mesmo agora. Eu gostaria que, antes de fechar, que você fizesse a sua consideração final para o nosso povo que está nos acompanhando aqui desde o início, com você. Gente, eu primeiro queria agradecer muito, estou vendo aqui, seguindo um pouquinho, que dava para ler aqui nos comentários, e dizer que partilho com vocês dessa preocupação, dessa sede de a gente tentar fazer alguma coisa, dessa sede de conversão, né? E dizer para vocês que nós temos que insistir. Sabe a história da viúva de Naim? Sabe a história daquela outra que insiste? Vai lá, enche a paciência. Nós temos que insistir, nós não podemos, apesar de tudo que vem agora, e ainda do que virá, que vai tirar um pouco do nosso ar. Vai tirar. Mas tem gente que está com menos ar ainda. Então nós temos que respirar por eles. Nós temos que respirar, puxar o ar fundo por eles. Porque se eles não têm um respirador, se eles não têm o remédio de sedação, é porque foi permitido que se chegasse a isso. Nós temos que respirar por eles. E respirar por eles é brigar pela vida e pela justiça. É essa a resposta que nós temos que dar aos 55 mil.
respirar, para que a gente gere justiça e vida. Fiquem com Deus. Rezem por mim, eu rezo por você. Nós estamos juntos no mesmo barco. No mesmo barco, não. Nós estamos juntos na mesma tempestade. Os barcos são tantos aí, né? Beijo grande. Rosana, agradeço de coração, em nome da presidência do nosso organismo, a sua disponibilidade. Sempre quando a gente precisa, a gente sempre conta com você. Você é sempre muito solícita. Agradeço de coração mesmo. E queria deixar como mensagem para todo mundo que nos acompanha, esse tema da doutrina social da igreja, ele precisa ser ampliado, debatido, rodas de conversa, círculos bíblicos. A gente precisa se aprofundar desse tema. A gente, enquanto escolas de fé e política espalhadas pelo Brasil, temos como premissa levar essa mensagem de entendimento desse tema, mas muita coisa precisa ser feita, porque eu sempre digo que a doutrina social da igreja ela é um tesouro que fica escondida, e a gente precisa resgatar esse tesouro e mostrar a preciosidade que ela é. Agradeço de coração, convido vocês que nos acompanham a continuar acompanhando as lives que acontecem ainda no mês de junho. Na semana que vem tem mais algumas lives nesse sentido aqui pelo canal. Fiquem atentos que a gente tem oferecido essa oportunidade de lives como uma proposta de reflexão e de formação para o nosso povo, aproveitando esse processo de período de pandemia, para a gente também fazer esse processo de formação integral, como a Rosana muito bem colocou. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, gente. Até mais. Tchau, gente. Até. Beijo.